tudo no ar também. Hoje está pelo Facebook ou pelo Instagram. Boa tarde, Natasha. Boa tarde, Gisele. Estamos pelo Facebook hoje e estamos conectados já. Já estamos conectados pelo Natasha Fiel, não é? Isso. E também pela Rádio Novo Tempo Nova Venécia. Oi, gente, um beijo. Já tem gente curtindo, mandando coração. Um beijo grande para vocês, viu? Vamos hoje conversar sobre um assunto que deu muitas dúvidas já durante a semana, não foi? Sim, esse foi o assunto que eu mais recebi retorno quando a gente avisa, né, durante a semana, foi o assunto que eu mais recebi retorno, que são conflitos conjugais. Eu recebi muitas histórias e, inclusive, a gente direcionou o programa conforme as histórias que a gente ia recebendo das pessoas. Já tem uma turma aqui no Facebook, Ana Paula, Leiraldi, Paula, Heloísa. Que bom, gente, que vocês estão aqui. Opa, desse jeito. Pronto, voltamos. Então, a turma que está no Facebook, vai compartilhando o vídeo para que outras pessoas possam ter acesso ao conteúdo, que o tema de hoje foi um tema bastante solicitado. Exatamente. Quem sabe a gente não faz um parte 2 no Se Não Der Tempo hoje, né? Isso, é capaz da gente fazer um parte 2, porque são muitos assuntos, o nosso tempo é curto. E a gente quer atender a todos, né? Vicente, lá de Vila Pavão, Vivi, um abraço, gente. E se gostou da ideia, já vai compartilhando o nosso vídeo. Isso, vai compartilhando aí o nosso vídeo no Facebook. A transmissão está sendo feita pelo meu Facebook, também pelo Facebook da Rádio Novo Tempo. E compartilha com as pessoas para a gente poder espalhar boas notícias, informações, conteúdo, auxílio, né, Gisele? Exatamente. Vamos aproveitar então, deixar um abraço aqui já para Keila, ela que é de Conceição da Barra, um abraço para você que está nos assistindo, um beijo, e a Fátima Socoto também, já dando um oi aqui pra gente, um oi para você, vamos juntos interagindo, participando também através do nosso WhatsApp, você pode ficar na vontade, 20 7343. Vamos lá então, a bateria de perguntas? Vamos lá! Vamos lá então, começando o nosso programa já aprendendo como identificar o conflito conjugal. Isso, boa pergunta. Como é que eu sei que eu estou vivendo um conflito conjugal? Então, o conflito, ele é diferente de problema. O problema é algo que acontece, que muitas vezes a gente não espera, e é uma inconveniência. Mas ele só se torna um conflito quando o casal não consegue conversar sobre o problema. Quando o casal diverge sobre o problema. E mais, quando o casal ele começa a duelar sobre o problema, para ver quem tem razão. Então, o conflito surge quando o casal não consegue dialogar e resolver o problema. Então, aquele problema acaba virando um conflito. Chegou uma dúvida, na verdade, ela está compartilhando com a gente uma situação, a gente não vai conseguir responder ela agora porque ela mandou um texto. Mas fique tranquilo, a gente vai te responder assim que o programa terminar, tá bom? Você também pode participar com a gente, deixe aqui o seu áudio, o seu texto, é melhor, o seu torpedo, é mais fácil pra gente interagir, é mais rápido. Alô, Jean, um beijo grande pra você também, tá na sintonia, tá ouvindo o nosso programa, fique à vontade. Teve um ouvinte que compartilhou com a gente, deixa eu só... achei, tá aqui. Ela disse assim, ó, Gi, boa tarde, tô ligadinha, amo esse programa, e ela gostaria de compartilhar o seguinte. A maior dificuldade no casamento dela, de 32 anos, é a questão do dinheiro do marido. Ela não tem controle e ela não gosta de compartilhar o que faz, ele ou ela não gosta de compartilhar o que faz. Estão casados e ela já cansou e já deixou isso pra lá. Ela não quer mais estressar com isso. O dinheiro também faz parte? O dinheiro é uma das principais razões do divórcio. Na verdade, não é o dinheiro é o que aparece. Sim. Mas o dinheiro, ele evidencia a diferença de valores intrínsecos do casal. Então, um dos maiores causas de conflito entre os casais é quando os casais pensam diferente, valorizam coisas diferentes
e não respeitam essa diferença. E não compartilham, como ela disse. Isso aí, não compartilha. Né? Ela disse que cada um, pelo que te entendeu, cada um tem o seu e ninguém fica sabendo o que cada um faz com o seu dinheiro. O problema não é nem cada um ter o seu e cada um fazer o que quer com o dinheiro. O problema não é esse. O problema é quando uma das partes não concorda com isso. Então esse é o problema. E assim também com relação à educação dos filhos, com relação ao estilo de vida. Então o casal, ele precisa ter afinidade de valores. Quando o casal tem afinidade de valores, eles conseguem superar os problemas. Por exemplo, Gisele, quando o casal, primeiro ano do casamento, a gente fala que tem a crise do primeiro ano, é famosa a crise dos 7, mas existe a crise do primeiro ano. O que é a crise do primeiro ano? Quando você conhece a pessoa, você cria expectativas com relação à pessoa, né? E a gente, assim, na fase do namoro, a gente vivencia um encantamento. Sim. E aí você se casa e no primeiro ano, com a convivência diária, com a rotina, essa fase de encantamento, ela vai passando. Então, nós vamos tendo que lidar de maneira mais direta com as diferenças do outro. Sim. Então, a primeira crise, que normalmente acontece no primeiro ano do casamento, é a crise do cair na real. Caia na real e admita e aceite o seu companheiro do jeito que ele é, ou a companheira do jeito que ela é. Porque nós criamos expectativas e a convivência diária desgasta essas expectativas. Casamento é completamente diferente de namoro. Você pode namorar muitos anos uma pessoa, depois que você se casa, o convívio é diferente. Porque o convívio diário, você está dividindo o mesmo espaço, você está dividindo as expectativas da vida. Então, isso faz com que as pessoas fiquem menos mascaradas, mais autênticas. Então, a gente precisa lidar com a diferença do outro. E muitas vezes a gente quer modificar aquilo que o outro tem de diferente. Quando eu quero modificar o outro, eu estou desrespeitando o outro. O meu companheiro ou a minha companheira, eu preciso aceitá-lo do jeito que ele é, do jeito que ela é. Aceitar e respeitar. A não aceitação, a vontade de querer mudar o outro, esse é um dos principais motivos de conflito. Então, quando a gente fala em dinheiro, por exemplo, muitas vezes eu tive uma educação com meu pai, com a minha mãe, de um jeito. O meu cônjuge teve uma educação com o pai e com a mãe de outro. Então, eu e meu cônjuge, nós precisamos agora chegar num acordo das nossas regras. Eu vim com regras da minha família e a outra parte vem com regras da família dele. Então, nós precisamos estabelecer quais são as novas regras, as nossas regras. Para que vivam bem. Para que a gente viva bem. Porque senão, o que eu acho que é certo, eu não vou respeitar o diferente do outro, porque o diferente do outro, para mim, é errado. Então, gente, a primeira grande lição, aceite o outro como ele é e valorize o que o outro tem de positivo. Não queira modificar aquilo que o outro tem que te irrita. Isso não vai funcionar. E o diálogo é essencial. Diálogo essencial. E você usou uma palavra maravilhosa, Gisele. Diálogo não é duelo. Diálogo conversa, né? É uma conversa. E quando a gente vai para o diálogo, a gente tem que preparar para ouvir e para falar pouco. Ouvir. Diálogo é ouvir. Ouvir o outro sem julgamento. Ouvir o outro sem fazer juízo de valor. Ouvir o outro para conhecer o outro. Até porque quando há essa coisa de não quero compartilhar o que eu fiz com o meu dinheiro, já vai deixar uma pulga atrás da orelha. Por que é que o meu esposo, a minha esposa, não quer me contar o que ele está fazendo? Aí já vai começar a vir um monte de ideias. Será que ele está fazendo o quê? Está usando com o quê? Não é por isso que é importante dialogar, conversar. E é muito importante que os dois tenham um planejamento financeiro da família. Isso aí. Até porque o casal precisa ter sonhos em comum. Eles têm que ter planos em comum. A crise dos 7 anos, que é muito famosa, né? Eu falei da crise do primeiro ano. A crise dos 7 anos normalmente acontece
Porque o casal entra numa fase onde parece que eles não têm mais nada para realizar juntos. Porque assim, é mais ou menos assim, você casa e você compra casa e depois você tem os filhos e se estabelece no trabalho, aí parece que não tem mais o que fazer, né? A crise dos 7 anos ela é muito por conta disso, porque o casal para de ter planos em comum. E o planejamento financeiro, ele tem a ver com isso. Assim como o planejamento das férias tem a ver com isso, planejamento do tempo do casal. Então, o casal, ele precisa sempre ter planos em comum. Cada indivíduo tem os seus planos individuais. Ótimo, isso não tem problema. Não é porque casou que você tem que fazer tudo junto. Exatamente. Não é? O casal ele tem planos individuais, mas ele precisa ter planos em comum. Se eles não têm planos de vida em comum, qual o sentido da união? A união fica sem sentido. E aí, por isso que os casamentos, eles sofrem a crise dos 7 anos. E o planejamento faz parte de qualquer coisa. Aquilo que vai fazendo pelas beiradas não vai muito certo. É isso mesmo, o planejamento é fundamental para o casal poder fluir bem junto, né? Exatamente, isso é muito legal. Tá gostando do nosso bate-papo? Tá só começando, gente. Participa com a gente. Mande aqui o seu torpedo, o seu WhatsApp. Conte aqui alguma situação, alguma dúvida que você tem. Pode ficar à vontade, nós estamos aqui prontos para te responder, viu? A galera do Facebook também pode interagir, mande sua dúvida. Não é, Natasha? Isso, gente. O pessoal do Facebook vai dando retorno para nós aí se vocês estão gostando. E pode fazer pergunta pelo Facebook também, quem quiser. Muito bem, vamos lá, mais uma participação chegando. Olá, boa tarde, meu esposo, ele é bem planejado, às vezes eu acho que é até demais. Isso pode virar um problema? Será que pode? Isso pode virar um problema quando só ele faz o planejamento. O planejamento é da família, né? O planejamento é do casal. Não pode deixar só na responsabilidade de um e nem só no domínio de um. Né? O casal tem que compartilhar esses planos. Muito bem. Ei, Rose, um abraço grande para você, deixando um oi aqui pra gente também, tá ligadinha, sempre, nunca perde um programa. Que bom, Rose. E a Graça também agradeceu aos programas, porque tem ajudado muito no relacionamento dela. Que bom, Graça. Obrigada, Graça, por esse feedback por aqui. Vamos à segunda pergunta de hoje. Vamos Será lá. que o conflito conjugal pode ser considerado o fim do relacionamento? Tô em conflito, tô em crise, eu vou terminar meu casamento. Então vamos lá. Eu atendo muitos casais. Eu faço coaching de casal e também terapia de casal. E aí, quando o casal chega com um conflito, o que a gente percebe? Principalmente se o casal é jovem. O casal jovem, a juventude hoje, ela tá com essa cultura de que é tudo muito rápido. É intolerante à dor, à frustração. Então é o seguinte, eles já chegam lá decididos a separar. Né? Então o conflito, ele só existe, presta atenção se você está vivendo conflito no seu casamento. O conflito só existe quando existe amor. Quando não existe amor, significa que você não se importa com o outro e aí você não tem conflito. Tanto faz o que o outro fez. É indiferente. Então, a indiferença é sinal do fim da relação. Agora, o conflito não. O conflito significa uma insatisfação. Significa que você não está satisfeita com alguma coisa que está acontecendo. Mas que você ainda acredita que é possível essa relação. Então, o conflito bem resolvido, ele une o casal. O conflito bem resolvido, ele torna o casal ainda mais amoroso. E o casamento pode melhorar muito depois de um conflito bem resolvido. Mas um conflito bem resolvido, ele não pode ser resolvido no duelo. Ele tem que ser resolvido no diálogo. E o diálogo é ouvir o outro. A premissa é sempre essa: respeitar a diferença do outro, ouvir o outro e chegar num consenso. Casamento, a gente precisa ceder. A gente precisa... É claro que tem algumas coisas que são muito particulares nossas que a gente não consegue ceder. Exatamente. Mas a maioria das coisas nós podemos ceder. E se a gente prestar atenção, os ouvintes, o pessoal do Facebook que está assistindo a gente agora, se a gente prestar atenção, você que está vivendo um conflito agora,
Observa se um dos motivos desse conflito não é a sua necessidade de ter razão. Isso é o nosso orgulho. Nós falamos de orgulho aqui. Semana passada. Semana passada. Então, o nosso orgulho e o nosso comportamento egoísta faz com que a gente alimente o conflito. Aliás, teve uma ouvinte semana passada que falou isso. Que quando o marido dela briga com ela, mesmo depois que ele pede desculpa, ela ainda fica um tempo de mal. Exatamente. Fazendo charme. Fazendo charme. Então, o que é isso? Isso é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo. Quando a gente abre mão do orgulho, quando a gente consegue pensar que a vida ela é breve e frágil e que a gente precisa criar momentos de felicidade, se a gente tem isso como um foco no relacionamento, a gente tem mais facilidade em abrir mão do orgulho. A gente tem mais facilidade em abrir mão da necessidade de ter razão. A gente não precisa ter razão sempre. O amor, ele precisa ser alimentado. E abrir mão do orgulho é alimentar o amor. Entender que o jeito diferente do outro é o que completa, não é? É o que completa e é o jeito que o outro tem de demonstrar o amor dele por mim. A gente precisa entender o jeito do outro, porque a gente acha que só o nosso jeito é o certo. Exatamente. E não existe o jeito certo, existe o jeito particular de cada um. Então, o orgulho e o egoísmo, eles são os maiores inimigos dos casais. Não importa se o problema é alcoolismo, não importa se o problema é dinheiro, não importa se o problema é ciúme excessivo, não importa se o outro tem transtorno de ansiedade. Isso aí é o que aparece. A forma pela qual nós vamos lidar com esses conflitos é que a gente precisa se olhar e perceber até onde eu estou sendo orgulhoso e egoísta. Exatamente. Então, isso é muito importante a gente estar atento, porque, principalmente nós, mulheres, a gente está meio confusa com esse lance de feminismo, machismo. Isso é uma coisa que não está muito clara ainda para nós, e às vezes nós temos dificuldades em ser mulher. Né? E a gente acha que perder uma discussão ou ceder numa discussão é estar sendo submissa. Então, a gente precisa ter esses conceitos bem acertados, Gisele, na nossa mente. Porque nós, mulheres, os homens também estão passando por uma mudança muito grande no relacionamento, né? Os relacionamentos estão tendo outra cara agora. A mulher tem muito mais espaço. E isso confunde um pouco, isso perturba um pouco. Nem o homem está sabendo lidar com essa nova mulher e nem a mulher está sabendo lidar com a nova mulher. Exatamente. Nós estávamos falando, até o século XVIII, o casamento era um acordo comercial. Exatamente. A partir do século Exatamente. né, a gente quer dominar o outro. E não é fácil, mas também não é impossível. Não é impossível, isso aí. E nós, no casamento, é muito importante a gente relevar as pequenas coisas. O que são pequenas coisas? Pequenas coisas são um amigo ou uma amiga do cônjuge. Se você não gosta do amigo ou amiga do cônjuge, isso não é da sua conta. Você não tem que gostar. O seu cônjuge, ele tem direito de ter os amigos que ele quiser. A privacidade dele, né? Então, às vezes, quando eu falo isso, os meus clientes falam, não, Natasha, não, mas se o meu marido, a minha esposa, anda com uma pessoa que eu julgo mal, olha, você tem que confiar no seu marido, na sua esposa. Mas quem tem que escolher os amigos são eles, assim como você tem que escolher os seus amigos. Então, essas são pequenas coisas. Pequenas coisas são a desordem no dia a dia, você conviver com uma pessoa que é desorganizada, que é bagunceiro, ficar o tempo todo exigindo que a pessoa arrume aqui, arrume ali. E são desgastes desnecessários, né? Enfim, o que são grandes coisas no casamento? Coisas que são muito impactantes no casamento e que geram conflitos. Cobrança excessiva. Cobrança excessiva, Gisele, é uma coisa que aparece muito no relacionamento entre os casais. Eu quero que você seja desse jeito, eu quero que você faça isso, eu não admito que você faça assim. Essa cobrança excessiva, ela também vem com julgamento excessivo. Você fez isso comigo, você fez aquilo. Essa é uma forma de comunicação que você tapa o ouvido do outro quando você se comunica dessa maneira. Então, a cobrança excessiva, ela é uma coisa que atrapalha muito o casamento.
Qual a melhor maneira de conversar com o cônjuge? Ao invés de falar como ele tem que ser, fale como você está se sentindo. Eu me sinto mal com aquele seu amigo ou amiga. Exatamente. Já é mudar a forma de conversar. É diferente. E aí o cônjuge vai decidir o que ele vai fazer ou não. Mas não é ir lá e falar, olha, você não pode ter esse amigo ou amiga. Não é? Então tem coisas que são muito grandes no casamento. A gente precisa prestar atenção a essas coisas grandes. E eu tenho visto, eu tenho acompanhado muitos casais onde as mulheres são muito cobradoras. E eu tenho estudado o histórico familiar, é um histórico onde as mães também eram cobradoras. Mas a cobrança ela vem de uma maneira sutil. E aí eu tenho aprendido que conviver com pessoas cobradoras gera parceiros mentirosos. Porque quando a cobrança é muito grande, o parceiro acaba contando aquela pequena mentirinha, não é mentira grande, mas aquela pequena mentirinha porque você não aguenta mais aquela pressão em cima de você. Então, tá vendo como uma coisa leva a outra e os conflitos só aumentam. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Pois é. Então, a pessoa não mente porque ela é um grande mentiroso, está te escondendo algo. Não, a pessoa mente porque ela não aguenta mais a pressão. Exatamente. Aí tá num lugar, fala que tá em outro. E aí gera um outro problema. Oh, meu pai. Então, não tente resolver um problema com mentira. Não é? Já que se está sendo cobrado, converse. Olha, eu não gosto disso. Como você disse, eu não gosto que você adotou tal pessoa. Então fala, eu não gosto que você fique me cobrando sempre por isso. Às vezes isso acontece comigo e com o meu namorado. O meu noivo, ele não gosta de falar namorado mais. E aí, noivo, já foi promovido, já Gisele. Foi promovido. E ele fala que às vezes eu cobro mesmo, mas a gente está aprendendo, não é? E eles falam, homem não gosta de ser cobrado, só que eles também não fazem quando é pedido, não é? Mas a gente tem aprendido a cada dia a lidar com a diferença do outro, que é o que faz o relacionamento crescer. As nossas diferenças nos completam, não é? E a gente tem colocado um relacionamento para dar certo, a gente aprendeu isso desde sempre, que para dar certo tem que ser em 3. Você, seu esposo e Deus. E se Deus não for o centro, quanto mais longe Deus estiver, mais afastado vocês também vão estar. Então é um triângulo, Deus está no topo e cada um está numa ponta. Quanto mais se aproxima de Deus, mais perto os dois vão ficar. A busca, ela tem que ser sempre, só tem uma saída. O amor incondicional. Exatamente. A busca tem que ser sempre pelo amor incondicional. O que é o amor incondicional? É aquele amor que não coloca condições. Exatamente. Olha, eu só vou gostar de você se você for do jeito que eu estiver falando. Não funciona. Então, isso é uma ilusão. Mas é uma busca. E eu tenho clientes que falam assim, Natasha, o amor incondicional é uma utopia. Não é uma utopia, é uma busca. A gente vai evoluindo, a gente vai avançando. Nós temos exemplos aí de pessoas que amam incondicionalmente. Então, o que nós precisamos aprender, o que é que nos atrapalha a amar incondicionalmente? O nosso desrespeito pelo jeito diferente do outro. O outro tem um jeito diferente e eu preciso aceitar o jeito diferente do outro. Mas isso, Gisele, requer aprendizado. A gente tem que aprender a amar. Nós não sabemos amar. A gente, na primeira infância, já aprende um monte de crenças que nos coloca condições para o amor. Não existe condições para o amor. Amar é respeitar o outro, amar é se respeitar. Por isso que, de novo, em todos os programas eu falo, como aprender a amar? Autoconhecimento. A gente tem que se conhecer, se amar, se perdoar, se respeitar. Na medida que a gente vai fazendo isso com a gente vai conseguindo fazer com o outro. Com o outro. Até porque o que Deus nos ensinou é amar o próximo como a nós mesmos. Como a nós mesmos, exatamente. Então, não tem como eu amar o outro se eu não consigo me compreender. Quando eu me perdoo, eu tenho uma enorme facilidade em perdoar o outro. Porque eu compreendo por que o outro
agiu daquela maneira. E amar é uma ação, então eu preciso tomar atitude. Tomar atitude, isso aí. E tem um ouvinte compartilhando com a gente, ela disse que ela seguiu o seu conselho. Ela disse o seguinte, que ela decidiu amar o esposo dela do jeito que ele é, porque ela já tentou mudar, mas isso não é possível. Isso mesmo. É isso mesmo. É assim, a gente tem que aceitar o outro como ele é e valorizar o positivo do cônjuge. Valorizar aquilo que o cônjuge tem de positivo e não dar importância para aquilo que ele tem que nos incomoda. Entendido. Poxa vida, Natasha. Já acabou? Já acabou. Gente, é muito rápido, né? E não deu nem tempo de fazer a metade. Não deu, né? O que a gente faz? Vamos fazer o número 2? Continua na próxima vez? Vamos continuar o mesmo tema? Então vamos. É uma oportunidade, hein, para você continuar participando com a gente. Teve muitas perguntas por aqui. Isso. Vocês podem continuar enviando que a gente vai continuar com o tema. Vamos fazer o número 2. Foram muitas solicitações, muitas histórias. E no próximo programa, Gisele, eu vou escolher algumas histórias e vou contar essas histórias aqui e nós vamos conversar sobre essas histórias, com base nessas histórias. Então, quem quiser participar do próximo programa, pode mandar para mim. Nós não vamos falar o nome da pessoa se ela não autorizar, tá bom? Se você mandar pelo WhatsApp também, a gente nem sabe, não consegue identificar você, pode mandar de maneira anônima, porque é um assunto muito pessoal. Então, nós vamos trazer no próximo programa aquelas histórias que nos enviaram e podemos escolher algumas que vocês podem enviar para a gente poder contribuir. E eu gosto muito de trabalhar relacionamento conjugal, porque, primeiro que no relacionamento conjugal, no amor conjugal, nós temos a oportunidade de nos observar. É a melhor oportunidade que nós temos de nos observar no relacionamento conjugal. A gente só precisa ter olho para isso. Exatamente. E segundo, que quando nós trabalhamos as famílias, nós melhoramos o mundo. Eu acredito muito nisso. Então, eu estou muito comprometida em trabalhar famílias. Porque o conflito conjugal mal resolvido, ele não só faz mal para o casal, mas ele também faz muito mal para os filhos. Exatamente. Então, é uma bola de neve. Os mais atingidos. São muito atingidos. Então, quando a gente consegue trabalhar a harmonia no lar, e a harmonia no lar não significa um lar sem problemas. Significa um lar que tem condições de resolver os problemas. Então, quando a gente consegue trabalhar a harmonia no lar, a gente, consequentemente, consegue levar crianças mais saudáveis para a escola e profissionais mais saudáveis para o trabalho. E crianças que têm a capacidade de desenvolver uma opinião e não vai pelos outros, não é? Isso aí, valores firmes, sólidos, né? Agora tem uma novidade, Natasha. Conta. A gente tinha uma revista que era só sobre saúde física, espiritual e mental, que é a revista Fique Leve. Agora tem uma revista só pra família, sabia disso? Que ótimo! Sério, o nome da revista é Entre Família. E quem tá ouvindo agora, se quiser receber essa revista, mande um WhatsApp pra gente agora. Só escrito assim, eu quero um curso Entre Família. Eu vou mandar um WhatsApp quando acabar o programa. É muito legal essa revista e é pra fazer com a família mesmo. Vai ser muito legal. Mande agora o nosso WhatsApp então, 99820-7343, dizendo, Gi, quero a revista Entre Família. A Ana vai entrar em contato com você. Eu tenho certeza que essa revista vai ser mais uma bênção na sua família. Isso, então, gente, olha, cuida da família. No próximo programa a gente vai trazer temas como alcoolismo, talvez a gente consiga abordar um pouco a questão da infidelidade, como lidar com o familiar do seu cônjuge, que também é um ponto de conflito. Exatamente. Né? Quando os pais discordam, quando o pai e a mãe não conseguem chegar num acordo sobre a educação dos filhos. Então, olha, são temas muito pertinentes, né? Muito bom. Muito bom. E a mensagem que eu quero deixar hoje é que eu não deixo mensagem no final do programa, né? Hoje eu vou deixar cuida da família, cuida da sua família, se ame, se conheça, cuide de você, aprenda a se perdoar, aprenda a se amar para você ter condições
de cuidar da família, porque nós estamos precisando valorizar a família. Exatamente. Para que a gente possa ter um Brasil melhor. E a sociedade carece disso. A família é a base, não tem jeito. E o mundo tá de tal forma que é filho de um lado, pai de outro. Isso só gera conflitos mesmo. Exatamente. Porque a família é a base. É a base de tudo. E tenha certeza de uma coisa, a família é o bem mais precioso que Deus te deu. E é por isso que o inimigo não fica feliz quando tem uma família feliz. Pois é, mas uma família feliz... tudo para destruir. E uma família feliz resiste aos problemas, né? Supera, não é resiste, supera. Gisele, repete o WhatsApp, porque tem gente aqui no Facebook, May tá pedindo a revista Família, tem que mandar pro WhatsApp da rádio. Isso. Repete aí o WhatsApp. 998207343. Fácil assim. Só mandar que a gente vai entrar em contato. Isso. Então manda pro WhatsApp da rádio que você vai receber, May, a revista. E, gente, esse vídeo, ele vai ser distribuído no Facebook, ele também vai pro WhatsApp. Então, vocês podem assistir depois, que várias pessoas entraram aqui depois e falaram, peguei no final. Não, você não perde. Vai pro YouTube, vai ficar no Facebook. Então, você pode acessar lá e você pode compartilhar também para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação. Muito bem. A Natasha deixou a mensagem dela e eu não posso deixar de deixar uma. Na verdade, essa mensagem é de Deus para você. Ele diz... Em Mateus 19, verso 6, o seguinte: já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, que ninguém separe, viu? Deus cuide da sua família aí. Vamos juntos aprendendo. Vamos juntos aprendendo com amor. Próxima terça tem mais, tá bom? Um beijo grande, não dá tempo de mais nada. Até a próxima, Natasha. Até a próxima. Pessoal do Facebook, muito obrigada pela participação de vocês. No próximo programa a gente vai continuar o tema e seria ótimo, né, receber informações de vocês aí, contar a história, talvez os problemas que vocês vivenciaram, para que a gente possa compartilhar com outras pessoas, tá bom? Um beijo, se você gostou, curte, me dá o feedback, porque é muito importante esse retorno de vocês, tá? Dizendo se vocês gostaram, muito importante para nós. Um beijo, até a próxima terça.